Girafas. O Jean-Claude Ramos Alphen é um escritor e ilustrador brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas passou a infância na França. Ao voltar para o Brasil, trabalhou como chargista e na década de 1990 começou a trabalhar com literatura infantil. Primeiro como ilustrador, depois como escritor. Ao longo desses anos, Jean-Claude recebeu alguns prêmios importantes, como o Prêmio Literário Glória Pondé, em 2010, o Prêmio Jabuti, em 2017, além do selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Girafas foi inspirado na infância do autor. Na história, uma criança narra que seu pai desenha girafas super bem e, de fato, o pai faz jus ao elogio, como vemos no seu desenho da primeira girafinha. Mas a criança se empolga e pede 2, 3, 4, 5 girafas e assim por diante. O pai atende aos pedidos, porém, no meio do caminho, decide torná-las um pouco mais divertidas. Então surgem girafas coloridíssimas, brincalhonas, com chapéu e nariz de palhaço. As ilustrações em cores vibrantes são uma forma de entrada na obra. Observe como cada girafinha colorida vai surgindo nas páginas e como o comportamento delas muda de acordo com os acontecimentos. Assim, o livro traz uma relação muito interessante entre texto e ilustração. Vale pontuar isso às crianças quando fizerem uma leitura dialogada do livro. A familiarização com a literatura desde cedo e com as estruturas da narrativa, ou seja, as ilustrações, o enredo, as personagens, as reviravoltas, os flashbacks, possibilita também que a criança aumente o vocabulário e desenvolva seu modo particular de interpretação. Além de divertido, descobrir o universo dos números pode ser uma experiência cheia de afetos e de cores, como esse livro nos mostra. A narrativa de Girafas convida o pequeno leitor a entrar na brincadeira e propõe a contagem das girafinhas. Assim, com muita sutileza e sem jamais perder a história de vista, a obra se revela como uma porta de entrada gentil ao campo da matemática, permitindo que aspectos da numeracia sejam trabalhados na educação infantil. Outro ponto de destaque do livro é o diálogo entre a palavra e imagem. Como podemos ver, Girafas apresentam um projeto gráfico que permite muitas nuances de interpretação. Uma estratégia de aproximação da obra é fazer, antes da leitura integral do texto com as crianças, a análise das ilustrações da capa e da quarta capa, propondo questões como: o que vocês veem na capa? O que acham das cores das girafas? Ou como elas vão aparecendo na história? Perguntas como essas visam estimular o olhar para as ilustrações, bem como a interpretação das imagens de acordo com as impressões e experiências individuais. Além disso, mais um tema se faz presente nesse livro: as relações familiares. Por meio de uma atividade partilhada na história, o desenhar, criança e pai trocam pontos de vista e gostos pessoais, mostrando que entre a brincadeira e o aprendizado há muito espaço para o afeto. Essa relação abre portas para que a literacia familiar seja estimulada. Nesse processo é fundamental a participação da mediadora ou do mediador, que pode ser a educadora ou o educador, os familiares ou os responsáveis. A leitura também pode ser estimulada fora do ambiente escolar, em casa. A literacia familiar, aliada à escola, tem um papel fundamental na formação de leitores. Você pode propor várias atividades para serem realizadas antes, durante e depois da leitura do livro. A ideia é ampliar a experiência de leitura das crianças, desenvolvendo competências que dizem respeito a noções de convívio social, consciência corporal, jogos e brincadeiras, expressão artística, escuta e diálogo. Nessas atividades podem ser abordadas habilidades inerentes à literacia emergente, como consciência fonológica, conceitos sobre a escrita, linguagem oral e, sobretudo, numeracia.
Antes da leitura, a sugestão é fazer uma aproximação com algumas questões fundamentais da obra, a saber, números e animais. Convide a turma a resgatar e partilhar suas referências a respeito das girafas. Já viram alguma? Já viram outro animal com um pescoço tão grande? E por que será que o pescoço da girafa é tão comprido? Depois das respostas, você pode comentar com a turma que o pescoço delas é comprido assim, para que elas possam comer as folhas mais altas das árvores. No momento da leitura, incentive as crianças a manusear o livro, para que elas possam observar as imagens, contar as girafas e desenvolver a concentração. Em seguida, a leitura dialogada permitirá estabelecer novas relações entre texto e imagem, estimulando a turma a levantar hipóteses. Perguntas interpretativas em relação ao livro são bem-vindas nesse momento. Por fim, após a leitura, sugerimos a criação de cartazes e desenhos, bem como a confecção de jogos de contagem. Que tal? Que tal retratar esse belo animal que é a girafa? Com giz, lápis de cor ou canetinhas, você pode convidar a turma a desenhar girafas. Seria interessante compartilhar as criações individuais com o grupo todo, para que percebam como cada um se expressa de modo singular. Convide as crianças a manusear seus livros. Para isso, é importante orientá-las quanto às especificações desse objeto. Onde começa o texto, que deve ser lido da esquerda para a direita e como a observação das imagens contribui para deduzir e inventar narrativas possíveis. Esse exercício é uma oportunidade de a turma desenvolver familiaridade com o livro, apropriando-se de sua materialidade e explorando a leitura de imagens. E que tal fazer uma leitura coletiva da história? Crie, com os recursos disponíveis na escola, um ambiente convidativo para que as crianças se concentrem na escuta. Quando esse ambiente propício tiver sido estabelecido, inicie a leitura em voz alta, orientando que todos a acompanhem em seus respectivos livros. Mesmo que a turma ainda não seja alfabetizada, é interessante enfatizar a presença do texto na obra. Com essas rodas de leitura, os pequenos leitores também vão aos poucos percebendo que os desenhos também podem contar uma história, da mesma forma que as palavras. E com as crianças organizadas em roda, proponham uma conversa sobre o livro. Elas gostaram da história? Quais foram as passagens mais divertidas? Você pode perguntar. Conduza essa conversa de maneira leve e descontraída, valorizando as opiniões e as experiências de cada criança, de modo que cada uma delas se sinta acolhida coletivamente. Essas trocas estimulam as crianças a nutrir comportamentos leitores, a compartilhar ideias em relação às histórias e a expressar sentimentos. Além disso, nessas trocas, elas ampliam seus laços com outros leitores e criam afeto com o momento da leitura.